E aí, gente, aqui é o Vidal gravando mais um vídeo pra vocês. Tô num lugar diferente, que eu tô tentando gravar em vários locais aqui do estúdio pra ver se não dá eco. No último vídeo ficou com muito eco, eu fiquei incomodado também, eu percebi isso. Então estou aqui meio que no almoxarifado, aqui do lugar onde eles guardam coisas que um dia vão ser usadas. Hoje estou aqui pra falar sobre um quadrinho e uma série que eu assisti quando eu tava de férias agora, mês passado, que é a Patrulha do Destino, também conhecida como Doom Patrol lá nos Estados Unidos. No, help me! The man is that! I'm nobody. I've been admiring those freaks of yours for quite some time. Are we really the best people to hunt a supervillain? Hell no. You're all at my mercy. This isn't real. No matter how hard I hit, where I hit, what I hit, I can't feel pain. You're as afraid as the rest of us. You're kidding me! Que é um grupo, assim, que é pouquíssimo conhecido, é o escalão tipo C, tipo D, lá da DC Comics, que é o mesmo universo que tem o Super-Homem, o Batman. Aqui no Brasil ela foi publicada algumas vezes. O que eu tenho, o que eu já li, né, que foi publicado aqui da Patrulha do Destino, é esses encadernados aqui, que são 6 volumes da fase do Grant Morrison, já eu falo dele, e estão relançando agora, tem disponível até na Amazon, o começo da série do Gerard Way, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho da origem da Patrulha do Destino. A origem deles remonta lá no final da década de 60, que é um grupo de pessoas com superpoderes, não necessariamente super-heróis, né? Eles viram super-heróis eventualmente, mas eles têm poderes, mas não conseguem viver em sociedade por algum motivo, ou uma deformidade, ou porque são mentalmente instáveis, ou alguma outra razão. E aí eles são meio que apadrinhados por um professor, o Niles Caulder, que anda numa cadeira de rodas, e eles vão morar numa mansão onde esse professor vira meio que treinador deles e direciona eles para cumprir missões e combater ameaças que ninguém mais conseguiria combater. Parece muito X-Men, né? Realmente é muito parecido o plot, apesar do desenvolvimento ser totalmente diferente. Só que o X-Men veio surgir quase um ano depois. Na verdade veio surgir no mesmo ano, 69, só que meses depois. Sempre rola essa rixa aí, né? Que a Marvel copia a DC, e nesse caso é bem parecido, né? Acho que a única exceção que eu conheço da Marvel é que a Marvel criou o Namor depois que veio o Aquaman, mas quase tudo realmente a Marvel veio depois e faz uma coisa parecida. Lá na origem dos personagens, né, é interessante que o Niles Caulder, o professor, ele meio que sabotava as pessoas para que elas ganhassem os poderes e depois fosse procurar ele. Então era meio que tudo planejado pelo professor para que ele tivesse mão de obra, né, para combater essas ameaças. Dentre desses personagens que compõem a Patrulha do Destino, a gente tem o Homem-Robô, que é o meu personagem favorito, que ele é o Cliff Steele. Ele era um piloto de corrida que sofreu um acidente, aí sobrou só o cérebro que colocaram no robô, né? Então ele fica naquele dilema dele, que ele não sente mais gosto de nada, não tem mais prazer com a vida, porque ele é só um cérebro dentro de uma máquina que não pode sentir mais um ambiente em volta, né? Não pode ter tato, nem prazeres alimentares, nem essas coisas básicas que um ser humano gostaria de sentir. É mais ou menos o plot daquele vilão lá do primeiro filme do Piratas do Caribe, sabe? Então, aquilo ali. Temos a Rita, que ela era uma atriz muito famosa lá de Hollywood, que ela sofreu um acidente, ela virou uma mulher elástico, que ela meio que fica deformada. Temos também o Homem Negativo, que era um piloto, que ele sofreu um acidente com uma entidade que entrou no corpo dele, e a pele dele irradia, né? Irradiação. E quem ficar próximo dele acaba morrendo, então ele usa aquela faixa para conter a radiação que a pele dele expele. E ele meio que lembra bastante o Homem Invisível, apesar dele ser bastante visível, né? Mas a roupa dele, o traje dele lembra bastante o personagem lá do H.G. Wells, né? Fora isso, teve outros personagens também que foram criados já posteriormente, como a Crazy Jane, que é uma criação do próprio Grant Morrison, né? E aí ela tem 60 e tantas personalidades, e cada personalidade tem um poder diferente. Se você vê aquele filme fragmentado do Shyamalan lá, cara, se você lê os quadrinhos da Patrulha do Destino, você vai ver de onde é que ele tirou essa ideia de cada personalidade ocupa uma estação do subterrâneo, porque a Crazy Jane é basicamente isso, né? Fora isso, tem essa Dorothy aqui, que é uma menina com cara de macaco, que ela tem amigos imaginários, tudo que ela pensa se materializa. Então, cada herói tem um poderzinho meio bizarro, né? E a história desses personagens começa a mudar na década de 80. Por quê? Na década de 80, a DC Comics queria meio que fazer uma organização dos personagens dela. Então eles já tinham anos que publicavam Batman, Super-Homem, Flash,
Mulher Maravilha, né? E os fãs queriam saber mais ou menos como é que era a cronologia de cada personagem, porque uma hora o Batman aparecia na história do Super-Homem, uma hora um evento acontecia e refletia em outra história do Flash, e por aí ia, né? Só que aí começou a ficar muito bagunçado, que não tinha meio que uma lógica. Como é que isso aconteceu em tal data, se em tal data o Flash estava no espaço, ou o Super-Homem estava combatendo alguém em outro lugar. E aí a DC falou assim, não, vamos bater o martelo, vamos zerar todos os números dos quadrinhos, dos super-heróis que a gente tem. Vamos começar a publicar do número 1. Isso acabou gerando aquele quadrinho chamado Crise nas Infinitas Terras, que acho que até na Warner tá saindo seriado agora, baseado nessa fase aí, né? Que foi um conflito que uniu todos os personagens de todas as eras pra criar um universo só, que fosse mais coeso. Uma hora ou outra a DC e a Marvel começam a fazer isso, né? Tipo, renova todos os personagens, zera tudo e começa do número 1. Aí o que aconteceu? Eles precisavam de gente nova pra escrever os personagens e eles olharam lá pro Reino Unido, que tinha muita gente que tava começando a criar quadrinhos lá, né? Roteirizar quadrinhos, que tava tendo um certo destaque, assim, pessoas de qualidade. E aí eles convidaram essas pessoas pra ir pros Estados Unidos e ofereceram personagens pra eles escreverem. Aí nessa safra veio o Alan Moore, que aí ele pegou o Monstro do Pântano, que fez um trabalho incrível, depois ele criou o Watchmen, V de Vingança, e aí você já sabe a história, né? Neil Gaiman, que pegou a Orquídea Negra, que também é um personagem muito desconhecido, e ele recriou o Sandman, que é o Sandman que a gente conhece hoje. Aí nessa safra veio também o Grant Morrison, né? O Grant Morrison resolveu pegar o Homem-Animal, que é um personagem que eu adoro, e a Patrulha do Destino. Esses escritores lá do Reino Unido que veio para os Estados Unidos trabalhar com quadrinhos foi apelidado de A Invasão Britânica, e que deu um gás aí, acabou surgindo um novo selo dentro da DC Comics, que era o selo Vertigo, que é um selo de quadrinho adulto. Inclusive a Doom Patrol, depois que foi relançada, né, republicada, ela sempre foi publicada com o selo da Vertigo, porque virou um quadrinho adulto, né? Tem cenas de violência. E aí quando o Grant Morrison assumiu esse título, ele ficou do número 19 até a edição 63, se eu não me engano, né? E aqui foi compilado em 6 volumes, que acho que eu já mencionei antes, né? Papel jornal, foi lançado pela Panini aqui. E esse papel jornal é ruim que ele é amarelo. Se vocês forem ver aqui, ó, já tem uns que estão amarelando aqui, ó, a lombada deles, né? Uns tá branquinho, mas tem um aqui que tá meio amarelo. Isso é ruim porque envelhece o papel, né? Então eu acho que não fica desesperado que a Panini deve relançar isso em formato, sei lá, capa dura ou de outro formato aí. Então eu acho que em breve vocês vão ter novamente isso relançado. Isso aqui é muito bom porque o Grant Morrison, ele meio que matou uns personagens antigos, né? Inclusive a Mulher Elástica morreu aqui, tipo, já estava morto quando pegaram aqui, né? Ele resolveu pegar só os personagens que ele queria usar, né? Então ele pegou o Homem Negativo e ele deu uma repaginada nele, ele fundiu com o personagem, virou o Rebs, que é uma palavra aí dentro da alquimia, né, que ele não é homem nem mulher, ele é meio que tudo e nada. E aqui ele criou várias sagas aqui dentro que foram aproveitadas na série de forma magistral, algumas delas. E aí, cara, a Patrulha do Destino é difícil de explicar o que eles enfrentam. Como eu falei, eles enfrentam problemas que normalmente o Super-Homem, o Batman ou o Flash não iam conseguir resolver, que é coisas de metalinguagem, pra vocês terem ideia, tem um vilão aqui que é o Senhor Ninguém, que é esse personagem aqui, ó. Ele parece uma exclamação, né? Ele realmente é uma exclamação. Ele é 2D. Eu fiquei até pensando como é que eles vão usar isso na série. Pra você ter ideia, ele monta o grupo do dadaísmo, que são heróis, na verdade vilões com poderes bizarros. Tem uma mulher aqui que ela tem mania de limpeza, então ela usa uma roupa toda pra não se sujar. E ela tem todos os poderes que você não pensar. Então pra você enfrentar ela, né, você tem que pensar em todos os poderes possíveis, que aí toda vez que você pensa no poder, ela perde esse poder. Então é uma vilã bem difícil de enfrentar. E o grupo do dadaísmo é uma coisa meio bizarra, né? Quem conhece a poesia dadaísta sabe mais ou menos o que eu tô falando, que era uma coisa assim meio sem lógica. E aqui nessa parte aqui, por exemplo, o Senhor Ninguém, ele pega um ônibus, ele coloca a bicicleta do Hoffman. Hoffman é aquele cientista que criou o LSD, e aí a bicicleta vira um motor lisérgico, então por onde eles passam com o ônibus a galera vai ficando louca, vai tendo alucinações, né, essas coisas assim. Outros vilões que eles enfrentam é a Patrulha da Normalidade, acho que esse que é o nome, que é um grupo de pessoas normais e comandado pelo homem mais normal do mundo, e até engraçado porque eles vão atrás da Patrulha do Destino porque eles consideram eles uma aberração, né. Temos aqui essa saga do quadro que devorou Paris, que é um quadro que eles vão enfrentar, que é um quadro que todo mundo que olha pra ele, tudo que fica direcionado pro quadro é engolido. Então Paris é engolida dentro do quadro, e aí fica meio que esse efeito quadro dentro do quadro, dentro do quadro. E aí você tem que entrar lá dentro pra poder, tipo, resgatar todo mundo. Fora isso, tem outros personagens meio malucos, velho. Tem um personagem que é uma rua travesti, não binária, sei lá, que é chamada de Dani, e essa rua, ela pode se teletransportar pros lugares.
E aí ela acaba virando um membro da Patrulha do Destino, né? Como meio que base deles. Eu falando assim parece uma coisa bem idiota, né? Só que, cara, é meio difícil de explicar esse quadrinho mesmo, porque ele é meio doido. Né? O Grant Morrison, nesse run dele que ele fez, eu considero mais ou menos 70% do que ele escreveu muito bom, 20% muito ruim aqui, e 10% nada a ver. Porque, assim, lá na metade dos quadrinhos ele já começou a usar droga pra caramba e começou a viajar. E, tipo, tem história que você realmente não entende, que é a cara do Grant Morrison, isso. E como os quadrinhos foram publicados na década de 80, é lógico que nos anos 90 também teve coisa que foi publicada aí, mas eu não sei se isso foi lançado no Brasil, eu não cheguei a ler. E aí lá no meado dos anos 10 agora, né, é esquisito falar nos 10, porque parece que foi há muito tempo, mas anos 10 desse século, o Gerard Way, pra quem não sabe, ele também é roteirista e ele fez esse quadrinho aqui, né. Por que eu tô falando Gerard Way? Porque ele é vocalista do My Chemical Romance. Só que ele também trabalhou com outro quadrinho que virou série recentemente, que é Umbrella Academy, tem na Netflix, né? E chamaram ele para trabalhar nesse novo selo, né, que a DC tinha tentado lançar, que é Young Animal, que era meio que uma versão alternada da Vertigo. A Vertigo acabou, tá? Tristeza, chore. E a Young Animal nem sei se deram continuidade, mas ele pegou, né, a história de onde parou o Grant Morrison. Então tudo que aconteceu nos anos 90 que ele desconsiderou, deixou de lado e resolveu continuar a história de onde parou ali. E aqui é bem engraçado, né? Tipo assim, eu não gostei tanto da história porque eu achei, sei lá, o tom muito colorido. Não que o desenho seja feio, né? Muito pelo contrário, é bem bacana. Só que até eu entender a história eu já tava de saco cheio já. Mas essa aqui é uma alternativa para quem quer começar a ler Patrulha do Destino. Tem na Amazon, mas eu aconselho muito mais você começar a ler o run do Grant Morrison, né? Que pra mim é a melhor fase da equipe. Agora vamos falar da série, né? Só fazendo uma ressalva aqui, que é interessante que Doom Patrol é um nome que traduziram aqui no Brasil como Patrulha do Destino. Só que lá no México, por exemplo, o nome que eles deram é Patrulha Condenada. Porque o termo Doom, eu não sei se tem um equivalente em português. Se tiver alguém que seja professor de inglês aí, me corrija. Mas o Doom, ele tem meio que uma conotação tanto de destino quanto um destino de condenação mesmo, de uma coisa ruim. Tanto é que tem um jogo chamado Doom, que é aquele de tiro lá, que você vai enfrentar a Horda do Inferno lá em Marte. E tem também o vilão lá do Quarteto Fantástico, que é o Victor Von Doom, que em português ficou Doutor Destino. Então tem meio que essas traduções aí. Agora vamos falar da série. A série ela é composta por 15 episódios. O Patrulha do Destino, ele aparece primeiramente na série dos Titãs, né? Tem um episódio lá, acho que é o terceiro ou o quarto, que é onde o Mutano aparece. E o Mutano é engraçado porque na história do Mutano, ele originalmente faz parte do grupo da Patrulha do Destino. Depois ele fez mais sucesso no Titãs, né? Nos Jovens Titãs também. Hoje em dia todo mundo, quando pensa no Mutano, pensa ele nos Titãs e não na Patrulha do Destino. E esse episódio é bem bacana, começa com uma trilha sonora lá, tocando AC/DC. Oh, shit. E pra compensar que o Doom Patrol não ia ter o Mutano, o Beast Boy, eles colocaram o Cyborg no lugar. Que é uma escolha bem legal, porque se for para pensar, o Cyborg ele tem vários problemas, né? Ele, tipo, pelo menos na série, trabalha muito com isso. Ele tipo, não se sente bem sendo metade máquina, né? Ele queria ser humano. Então até que tem um episódio lá que ele tenta usar o Tinder, um aplicativo de paquera, e quando descobrem que ele é todo deformado, as meninas meio que desistem de sair com ele. Então a série trabalha muito com problemas psicológicos, né? Então cada personagem tem um problema. E a série chamou alguns nomes que são de grande renome em Hollywood, ou que estavam meio sumidos, né? O Timothy Dalton, ele faz o Niles Calder, que é o professor. O Timothy Dalton já fez o James Bond, né? Tá certo que foi o James Bond que menos fez sucesso, mas fez um James Bond aí. Fora isso, eles chamaram o Brendan Fraser, cara, que ele tava sumido há um tempão aí, parece que ele tinha sofrido um assédio, entrou em depressão, engordou pra caramba, e ele faz o Homem-Robô. Pelo menos ele faz a voz do Homem-Robô, né? Porque o Homem-Robô, ele, como ele sofreu um acidente, é um personagem que usa uma roupa, e quem usa a roupa é outro ator. Assim como o Homem Negativo, quem faz é o Matt Boomer, que ele fazia White Collar, que é um seriado que eu gostava muito. E é legal ver esses rostos conhecidos, né? O Brendan Fraser, cara, ele
fez filmes de grande sucesso como O Homem da Califórnia e também ele fez George, o Rei da Floresta, né? Grande sucesso aí na carreira dele, que depois veio meio que declinar por causa da Múmia aí, que eu tenho certeza que é o único filme que você conhece. Fora isso, tem a Daiane ou Diana Guerreiro, que ela é aquela atriz do grupo, do núcleo mexicano lá, do grupo latino, lá do Orange is the New Black. Fora isso, tem um ator aí que eu também já havia visto numa série que eu gosto muito, que é Firefly. Ele faz o vilão da série, ele é o Senhor Ninguém. E ele trabalha bem nessa série, é um ator que tipo, ele toma a cena quando ele aparece. E é uma série maluca, né? Então, os personagens vão enfrentar um burro que tem um universo dentro da bunda dele. A Patrulha da Normalidade tá ali. Tem um grupo que é os Caçadores de Bigodes, né, de barbas, que é um grupo que caça pessoas que tem barba ou bigode bonitos, assim. Tem Robô Gigante. No meio do episódio tem uma parte lá que tem um musical, que é fenomenal, assim, param o seriado e tem um musical. Tem um episódio que eles têm que voltar no tempo pra poder treinar pessoas, pra enfrentar um vilão no futuro. Então, gente, é coisa maluca, assim, você tem que estar com a mente aberta quando for assistir. Eu acho que esse vídeo tá meio esquisito, porque Doom Patrol realmente é esquisito. É uma série difícil de você falar sobre ela. Te faz até um desafio. Se você leia, vá atrás, ou sei lá, assista a série, pelo menos, se você não gosta de ler quadrinhos, e depois você tente explicar pra outra pessoa que você conhece como que é a série. Do jeito que você vai conseguir fazer isso de uma maneira simples, né? Então é isso. Tem outros seriados que eu estou assistindo agora, por exemplo, o Monstro do Pântano, que eu acho que terminando a série eu falo sobre o quadrinho e falo também sobre o seriado. The Boys também acho que merece um vídeo. E é isso. Se você quiser recomendar algum tema, qualquer coisa pra eu falar, deixa um comentário aí embaixo. Não esqueça de dar like ou dislike, porque dislike também é bom. O importante é competir, né? Acho que eu estou me delongando demais. Um forte abraço e até o próximo vídeo.